convicção de que todas as vezes que alguém se dispõe a fazer uma palestra, tenha ele escolhido o tema, ou tenha o tema sido proposto, o palestrante sempre vai direcionar o tema de acordo com as suas próprias necessidades interiores. Então, a reflexão que eu farei aqui hoje, ou que nós faremos aqui hoje, será repartir as dificuldades, os anseios, os desejos que eu trago em mim e em cada um de vocês. Porque eu sei que, na essência, todos nós somos muito parecidos. As nossas diferenças são mínimas, são muito pequenas. Leon Denis, em um de seus livros, que chama O Problema do Ser e do Destino, lá na última parte, onde vai falar das potências da alma, tem um pedacinho que ele diz assim: há na alma dois centros, ou duas formas de ação e de expressão. Cada um de nós é uma alma. Então ele está dizendo que em cada um de nós existem dois centros, duas forças ou duas formas de ação e de expressão. Uma é exterior, ela é limitada, é a identidade que cada um de nós traz aqui, é o que está escrito na nossa carteira de identidade, na carteira de motorista, é o que nos identifica: fulano de tal, filho de tal e de tal, nascido no dia tal, na cidade tal. Cada um de nós, então, tem essa força exterior de manifestação e de expressão, que é limitada, que é efêmera. E diz Leon Denis para nós que quando é ela que governa, que nos governa, é a vida pontilhada de dores, decepções e sofrimentos. Quando eu olho para cada um de vocês, o que eu vejo é essa forma exterior, que é limitada, que é passageira, que causa uma separatividade entre nós, cada um com suas aflições, com suas dificuldades, com seus problemas. A outra força ou forma de expressão e de ação, diz Leon Denis para nós, é interior, é profunda, é Deus em nós. Acredito que o grande desafio para nós seja nós nos olharmos e nos enxergarmos além da forma exterior, nos enxergarmos como uma alma filha do mesmo Pai, como uma centelha divina, como algo profundo. Nesse momento, quando eu consigo enxergar isso nas pessoas que estão próximas de mim, e isso é um grande desafio, porque nas nossas experiências aqui, a gente está sempre defendendo os nossos pontos de vista, o nosso emprego, o nosso espaço no trânsito, o nosso espaço dentro de casa, o nosso espaço na sociedade, sempre nos colocando numa posição de alguém que está separado do outro. Quando nós treinamos o nosso olhar, e assim são as grandes almas, já tem o olhar e o coração treinado para isso. Treinamos a enxergar no outro, esse ser profundo, esse ser que está vinculado profundamente a mim, eu começo a me interessar pelo bem-estar do outro. Nesse momento eu começo a entender qual é o caminho da verdadeira felicidade. É impossível ser feliz sem fazer alguém feliz, sem distribuir felicidade, sem distribuir o bem, da quantidade que eu já consigo distribuir. Agora a gente vai começar a falar do nosso assunto, que está muito vinculado a isso. O Livro dos Espíritos, na questão 614, Allan Kardec pergunta aos Espíritos o que é lei natural. Os Espíritos vão dizer para ele que lei natural é a lei de Deus, a única para a felicidade do homem.
Lei natural é a lei de Deus, a única para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Olha como é que é simples a lei natural. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E aí a gente deduz que é natural para nós fazer o bem, sermos bons. Porque a lei de Deus, na questão 621, está escrita na nossa consciência. Todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus, todas as vezes que nós vamos contra a lei natural, todas as vezes que nós vamos contra aquilo que a consciência está nos advertindo, nós infringimos essa lei e entramos num momento de loucura. Lá no livro No Mundo Maior, Calderaro vai dizer para André Luiz, esse livro vai ser a base da nossa conversa hoje. Calderaro diz para André Luiz: toda loucura começa quando nós infringimos a lei de Deus, quando nós vamos contra aquilo que a consciência está dizendo para nós, seja no nível de consciência que a gente tenha. Todo sofrimento começa aí. E perguntaram para o Chico: Chico, o que é o louco? Nós dissemos que a loucura começa quando a gente vai contra aquilo que a consciência está determinando que a gente faça, que é a prática do bem, para o outro ou para nós mesmos, ou para uma planta, para um animal, para a natureza. E lá no livro Chico de Francisco, Adelino perguntou para o Chico: o que é o louco? Já pensando o que é um louco? Eu acho que todo mundo tem uns momentos de loucura, não tem? Vocês gostam de churrasco? Ah, tem gente que é pecando e não gosta, né? Mas a maioria gosta, né? Quem gosta de churrasco? Não precisa ninguém se manifestar. É só introspecção. Quem gosta de uma reflexão? Quem gosta de churrasco ou de qualquer outra coisa? Vocês pegam só um pedacinho, se satisfazem e param. Ou comem até acabar a carne. Bota a barriga, cara. Existe alguma coisa de racional nisso? Não existe. Isso não é loucura? Então todos nós, só um exemplo que a gente deu, um exemplo corriqueiro do nosso cotidiano. Todos nós temos o nosso momento de loucura, de insanidade, de não ouvirmos o que a consciência está dizendo para nós. Fulano, chega. Fulano, para de comer carne. Ou pelo menos reduza. Como diz o Dr. Sérgio Felipe, que é um psiquiatra espírita, estudioso de neurociências. Tudo que causa sofrimento a qualquer criatura deve ser evitado por nós. Aí perguntaram para o Chico: Chico, o que é o louco? Olha a definição que ele vai dar para nós. Louco é aquele que não se conforma com a realidade atual. Louco é aquele que não aceita o que está acontecendo na vida dele, do jeito que está acontecendo, com as pessoas que estão presentes na vida dele. Alguém se identificou com essa fala? Em algum momento da vida já houve um questionamento: por que comigo? Por que na minha família? Por que desse jeito? Por que essa pessoa? O Eckhart Tolle tem um livro que chama-se O Poder do Agora. Adoro esse livro. O Poder do Agora. Aliás, eu ganhei esse livro de um amigo do meu filho. Ele me deu o livro e o livro ficou quase 5 anos na minha estante. Aí um filho meu pegou emprestado e leu, outro pegou emprestado e leu, uma nora leu, outra nora leu. E os 4 acharam que eu já tinha lido o livro. Não tinha, né? Eu não sei se acontece com vocês. Ler livro dá um sono, não dá, gente? Dá um sono, né? Então quem tiver problema para dormir, deixa um livro lá perto da cama, começa a ler para ver se não dá sono. Então um sono gostoso, um relaxamento. E eu não li esse livro.
E os 4 não acreditaram quando eu disseram, foram conversar comigo sobre o livro, eu não li o livro. Gente, o livro é fantástico. Fantástico. Quem me deu o livro foi um jovem que estava à procura de si mesmo. E à procura de nós mesmos, a gente costuma ir para tanto lugar, né? Costuma nos procurar fora de nós. Nós sempre estamos nos procurando fora de nós. Quem somos nós? A nossa identidade. O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu quero? O que é que me faz feliz? O que é que toca o meu coração? A gente está sempre procurando fora, sempre querendo que alguém dê uma dica, uma indicação. E esse jovem estava nessa procura, me deu o livro, e eu fiquei maravilhado, fiquei encantado com o livro. Esse livro e o Problema do Ser e do Destino nas Potências da Alma falam a mesma coisa, com linguagens diferentes, mas a essência é o mesmo. O Eckhart Tolle vai dizer para nós que sofrimento significa a não aceitação da realidade presente. Sofrimento, ele começa, ele é um indício de que nós não estamos aceitando aquilo, aquela pessoa, ou o jeito que está acontecendo na nossa vida. Então, acredito que todos nós já tenhamos passado por isso, um momento de por que não diferente? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Como é que a gente se questiona? Eu conheço uma jovem, vou falar quem é, né? Estou filmando aqui, vai falar assim. Conheço uma jovem que durante 5 anos ela morreu de estudar para concurso. E estudava, e se preparava. E as pessoas próximas dela que estudavam com ela, já sabiam, ó, no concurso, uma vaga é sua. Nós vamos disputar as outras, porque ela estava muito preparada. Fez 8 concursos, não passou em nenhum. Entrou numa depressão, numa dificuldade interior de aceitar aquilo que estava acontecendo. Se falar em concurso para ela hoje, ela se sente mal, ela passa mal, sabe? Ela dá enjoo, dá taquicardia. Essas coisas que a gente sente como desafios que nós preferimos não enfrentar ou não entender. Os convites que a vida faz para nós. Ela tocou a vida, arrumou um emprego, não deu certo, arrumou outro, não deu certo. Começou a estudar yoga. Meditação, yoga, se transformou numa professora de yoga, realizado ou realizando-se, se encontrou. O que ela queria? Ela queria a tranquilidade, não ter desafios, ter uma renda certa. Não é isso que a gente procura na vida, estabilidade? Nós fugimos dos desafios, procuramos as facilidades, e é natural que seja assim. A nossa história como seres humanos nos indicou que foi isso que funcionou. Mas e quando a nossa alma pede uma coisa diferente? Não é loucura nós irmos contra aquilo que a alma pede para nós? E ela se encontrou. Ou está se encontrando ainda, porque a vida é o encontrar-se. Ninguém chega e fala, eu me encontrei na vida. Eu posso ter encontrado o caminho rumo, mas o encontrar a nós mesmos é um caminhar. Estou filosofando muito, não estou? Então, louco é todo aquele que não se conforma com a realidade presente. Será que é fácil conformar? Vamos dar um exemplo aqui para saber se é fácil ou não. Uma mãe de um filho único que se acidentou e desencarnou, que seja espírita ou católica ou que não tenha religião, é fácil aceitar? Quem já passou por isso, ou quem tem alguém próximo que passou por isso, ou quem já conviveu nesse meio, sabe que é muito difícil, praticamente impossível de aceitar. Eu lembro que a Ana Tereza Campanier, quando veio aqui em Uberlândia, num evento que a Rádio Fraternidade realizou,
que antecedia o Congresso Espírita de Uberlândia, no mês de outubro do ano de uns 5, 6 anos atrás, ela esteve lá no Campo Santa Mônica. É uma palestrante que eu adoro, assim, profundidade das reflexões dela. E no dia que ela foi lá, fazia poucas semanas que o filho dela tinha se acidentado e desencarnado. Ela disse para nós assim: a cama me abraça e não me deixa sair do quarto. Uma palestrante espírita com nível de consciência, acredito, muito acima do meu, que disse para nós: tem dias que a cama me abraça e eu não consigo sair do quarto. Ela é terapeuta, psicóloga, acostumada a lidar com a dor alheia. Quando o aprendizado é para nós, quando a lição chega para nós, e só chega quando a gente está preparado para ela, né? E estando preparado para ela, o que a gente quer? Fazer isso que o Chico falou: negar a realidade presente. E eu já senti uma simpatia por ela, senti uma simpatia ainda maior por alguém que tem esse nível de aprofundamento de raciocínio que ela traz, né, nas palestras dela, nas falas dela, e se confessa limitada, identificado com a parte exterior ilimitada, que vai morrer, que vai passar, que quando comanda a nossa vida, é pontilhada a nossa vida de sofrimentos, de dores. E no dia ela disse assim para nós: eu me sinto uma fraude. Saí do Rio de Janeiro e vim aqui falar para vocês. Eu achei isso tão bacana. É lógico que a gente tem que trabalhar isso, né? Se achar fraude, quem sente, para com isso. Mas eu achei tão bacana alguém que vem e se confessa limitado, se confessa humano, se confessa: olha, eu estou lutando, eu não aceitei a situação. Por que essa mãe, que perdeu o filho, que desencarnou, que está atravessando um momento de angústia, de dores, de questionamentos mesmo, por que essa mãe não, que já está entrando na loucura, porque nega a realidade? Há uma negação da realidade. Vai tentar e fica pensando assim: não aconteceu isso, eu não acredito, não aceito, aconteceu. É negação da realidade. Isso já está entrando na loucura. Por que essa pessoa não fica louca completamente? Era um dos questionamentos que eu sempre fiz. Por que não fica louco? Que a loucura, diz Calderaro lá no livro, No Mundo Maior, é uma forma hábil que o espírito tem de fugir da realidade com a qual ele não consegue lidar. Alguém investiu todo o dinheiro que tinha para construir uma empresa. O dinheiro não dá, ele pega empréstimo, coloca mais dinheiro e quebra. A vergonha que aquela pessoa pode sentir de encarar as pessoas próximas dele, ele vai se sentir fracassado, ele vai se sentir uma fraude, ele vai se sentir menor. E muitas vezes, se ele não suicida diretamente, o suicídio indireto é essa fuga à realidade, é negar aquilo que está acontecendo. Quando a mulher olha para o marido e fala assim: não era esse que eu queria, não era desse jeito. Não acontece não, né, gente? Toda mulher está satisfeita com o marido, né? E todo marido satisfeito com a mulher. Olha para o marido e fala: não era desse jeito. Não era esse curso que eu queria que meu filho fizesse. Não era essa a nora que eu queria. Não era esse gênero. Não era nessa cidade, nesse país que eu tinha que morar. Não era isso que eu queria ouvir do benfeitor espiritual. Olha que a nossa vida é cheia de negações. As negações que a gente passa com alguém que é difícil dentro de casa. Quem tem idoso em casa sabe. É um exercício muito grande de paciência para quem lida com o idoso e para o idoso também, que está limitado, que é teimoso, porque está limitado, não está aceitando a condição de limitação dele. E a tendência então é não aceitar aquilo que está acontecendo, aquela pessoa daquele jeito. Diz o Calderaro que 90% dos casos de loucura advém da falta de paciência e da tristeza deliberada.
quando acontece alguma coisa diferente do que a gente queria que acontecesse, não dá uma tristeza profunda em nós? Mas a gente aprende a lidar com isso e toca o bonde, toca a vida. Daqui a pouco a gente vai responder por que uma mãe, desse exemplo que a gente deu, não fica louca. De onde ela tira forças. Daqui a pouco a gente vai responder. Nem todos os casos, o Calderaro vai dizer lá no livro, nem todos os casos de loucura advêm dessa negação da realidade. Nem todos os casos advêm da negação dessa realidade. Existem casos que são kármicos. A pessoa já reencarnou num processo kármico de dívida do passado e a loucura vai se fazer presente na vida dela como forma de resgate aos processos que ela mesma, de desequilíbrio que ela mesma plantou. Então nem todos os casos são pela negação. Eu vou dar um exemplo aqui, está lá também no livro Chico de Francisco, que é da Adelina Silveira, um amigo pessoal do Chico. O Chico trabalhava em Pedro Leopoldo, no Ministério da Agricultura, lá na Fazenda Modelo. E as pessoas começaram a procurá-lo, pedindo conselhos, passe, tratamento, orientação. E o chefe dele, que era amigo dele, mas ficou incomodado com aquilo e disse: Chico, essas pessoas estão atrapalhando o andamento do serviço aqui, você não pode recebê-los aqui. Eu fico pensando aqui, vamos abrir um parênteses aqui, né? Eu fico pensando assim, o Chico esteve a 100 quilômetros de nós. E a maioria de nós não se dispôs a ir lá para ver o Chico, né? Para entrar no campo vibracional dele. Eu fui 2 vezes. Foi 2 vezes. A luz esteve, aliás, a luz está próxima de nós, né? Mas o homem-luz esteve a 100 quilômetros de nós. Um amigo meu falou para mim assim: eu nunca tive tempo de ir lá. E todo ano ele viajava lá para o Nordeste, para o exterior. Dispara para a maioria de nós. Às vezes a luz está tão próxima de nós. Mas aí o José Xavier, que era o irmão do Chico, fez uma proposta para o Chico: Chico, eu tenho essa pataria que é aqui em Pedro do Povo, eu vou fazer o seguinte, eu vou receber as pessoas, conversar com elas, até terminar o seu horário, o seu expediente. Quando terminar, você vai para o centro, eu encaminho as pessoas até o Centro Espírita, Luiz Gonzaga, né, que é o nome do Centro Espírita de Pedro Leopoldo, antes do Chico vir para operar. E aí, assim o José Xavier fez. Chegavam lá as pessoas obsidiadas, muito problema emocional, problema sério de obsessão, e o José Xavier conversava, sentava a pessoa, conversava, acalmava, ficava ali algum tempo, algumas horas. Quando o centro já estava aberto e o Chico estava lá, ele encaminhava essas pessoas para o centro, acompanhava as pessoas até o centro. Pedro Leopoldo, a cidade pequena, era tudo muito perto. O José Xavier fez isso durante 13 anos. Durante 13 anos ele fez esse trabalho. Depois de 13 anos, um dia o Chico está saindo da casa dele e o Emmanuel chegou. Eu imagino que o Emmanuel não chegou com a cara boa, né? Porque o Chico olhou para o Emmanuel e falou: aconteceu alguma coisa. O Emmanuel chegou e disse: Chico, o José teve uma crise. Então se arrume que daqui a pouco as pessoas vêm aqui te avisar. O Chico já se arrumou rapidinho. Quando alguém foi avisar, já estava esperando e foram para a casa do José. Essa cena está parcialmente descrita, quase com fidelidade total, lá no livro Chico Xavier, no filme Chico Xavier. Quando o Chico chegou lá na casa do José, o José estava desacordado, desmaiado, inconsciente. Mas alguém chegou perto do Chico e tranquilizou o Chico. Falou: Chico, o médico disse que o José vai acordar. E o Emmanuel estava do lado do Chico. Chico, ele tem razão. O José vai acordar. Só que ele está no plano kármico dele, ele vai ficar louco. Totalmente louco, vai ter que ser internado no hospício.
É o que existia naquela época. Era hospício, era uma clínica para tratamento de pessoas com problemas mentais, assim, numa degradação, que é o que se oferecia naquela época. Ele vai ficar louco no hospício durante 13 anos. Aí o Chico olhou e o José estava na cama e alguns espíritos se reuniam em torno da cama dele e ele perguntou para o Emmanuel: o que eles estão conversando? O Emmanuel disse para ele: eles estão conversando e chegaram à conclusão que vão pedir para Jesus que leve em consideração os 13 anos que o José atendeu as pessoas na sapataria dele, para que ele desencarne agora. Lá no filme, o que acontece, se alguém viu o filme, talvez se lembre, o pai do Chico fica extremamente revoltado com o Chico. Você salva as pessoas, você ajuda as pessoas, e o seu próprio irmão você não faz nada para ajudá-lo. O Chico não podia contar para o pai dele o que estava sendo resolvido. Aí a resposta, eles fazem um pedido mental, né? E a resposta chega um pouquinho tempo depois. Eu peço Jesus nas alturas sublimes, né? Opa, peraí, está chegando um pedido lá da esfera do Chico. Peraí, pessoal, deixa eu só ver o que eles estão querendo aqui. E aí a resposta chega para que o José desencarne imediatamente. E o José desencarna, levando-se os 13 anos, levando-se em consideração os 13 anos que ele trabalhou recebendo as pessoas, atendendo as pessoas. E lá no mesmo livro tem uma frase que é do Emmanuel, que diz assim: quando o devedor tem débito na retaguarda, ou tem dívida na retaguarda, e ele está trabalhando no bem, determina a misericórdia divina que a pena seja suspensa até que ele possua crédito suficiente que conte a seu favor. Quando o devedor tem dívida na retaguarda, débito na retaguarda, e ele está trabalhando no bem, determina a misericórdia divina que a pena seja suspensa até que ele tenha crédito suficiente para contar a seu favor. Enquanto ele não completou 13 anos de trabalho, não chegou o momento da pena chegar na porta dele. Chegou, tem crédito. Desencarna por crédito. Por isso, gente, que tem pessoas que a gente conhece, pessoas próximas de nós, porque desencarnar todo mundo vai. Tem pessoas que desencarnam, estão no sofrimento e desencarnam por crédito. E a gente ainda se apega, não deixa aí, fica revoltado com Deus. Já que não dá para ficar revoltado com o Chico, né? Fica revoltado com Deus. E a pessoa desencarnou por crédito. Esse é só um pedaço da história. Mas o José, ele ficou, depois de alguns meses, ele em espírito, aparece para o Chico. Tonto, sem condições de se manter em pé, porque havia desencarnado com autorização de Jesus 13 anos antes do previsto. Foi com autorização, foi por crédito, mas foi 13 anos antes. Ele estava com dificuldades, ele dizia para o Chico assim: o meu cérebro não cabe na cabeça, porque desencarnado, gente, tem cérebro e tem cabeça. Meu cérebro parece que não cabe na cabeça. Passou alguns meses, de novo, ele apareceu para o Chico, na mesma situação, quase um ano depois de desencarnado, tonto, sem condições de se locomover sozinho. Mas aí o Chico já tinha conversado com espíritos mais altos, né? E o Chico disse para ele: hoje é dia de São Luís Gonzaga. Nesse dia, ele, que é um espírito muito iluminado, comparece a todas as casas que tem o nome dele. Então você vai ficar na porta do centro espírito de Pedro Leopoldo Luís Gonzaga, São Luís Gonzaga. E quando ele aparecer, você conta para ele o que está te acontecendo. E o José foi à noite para a porta do centro. O Adelino descreve, o Chico disse para ele com certeza, né, que quando São Luís Gonzaga vinha pela rua,
a rua ficou totalmente iluminada como se fosse dia. E quando ele para à frente do José, é lógico que o Chico já tinha conversado com ele, né, gente? Já estava conversado. Quando ele para na frente do José, o José se ajoelha e não consegue olhar para ele, porque a luz dele é muito grande. Aí ele conta para ele, o José fala para ele, olha, eu estou assim, 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 a única coisa que eu quero é poder retomar a minha normalidade para voltar a atender os obsidiados e os obsessores. Eu só quero isso. São Luís Gonzaga materializa uma flor e entrega para ele. O José cheira aquela flor, aspira ela e imediatamente ele fica curado daquela dificuldade que ele apresentava. Aí termina a história. O que a gente tem que refletir a respeito? Faça o bem quando tiver oportunidade de fazer. Nós não sabemos quando é que a conta vai bater na nossa porta. Continua fazendo bem, de maneira que quando a conta bater, porque nós somos devedores milenares da lei, da própria consciência, de maneira que quando a conta bater na nossa porta, nós tenhamos crédito que conte a nosso favor. Talvez não para desencarnar, mas para ter amenizado o sofrimento, para ter amenizado a dificuldade, para ter um amparo do nosso lado. Vou ter que contar mais uma história aqui, o tempo é até 8h40, né? Na verdade, temos que contar. Capítulo 7 do livro No Mundo Maior, chama Processo Redentor. Lá o Calderaro vai dizer para o André Luiz assim: todo processo de loucura, ele só se conclui depois de muito trabalho nosso para que ele não aconteça. Então ninguém começa e fica louco sem amparo. É o fim, a instalação completa da loucura representa o fim de muita luta nossa para que isso não acontecesse. Olha o que a gente diz: por que a mãezinha que perdeu o filho não fica louca? Porque existe um amparo da espiritualidade. E o Calderaro diz: o socorro, as equipes de socorro é num número quase infinito. Onde existe a dor, a não aceitação, a dificuldade, existe um trabalhador do Cristo, uma equipe, alguém que está lá socorrendo, atendendo, conversando no silêncio da nossa alma, no momento da prece. E lá nesse capítulo 7 é a história de uma criança. O Calderaro leva o André Luiz na casa onde existe uma criança de 8 anos de idade. E ele vai dizer assim para o André Luiz: nessa casa tem uma mãezinha, e ela está quase ficando louca pela situação que o filho dela apresenta desde que nasceu. A razão dela já está começando a falhar. É a negação da realidade. Por que aqui em casa? Por que com o meu filho? Uma mulher jovem de menos de 30 anos, o filho dela tem 8 anos de idade. É uma criança que parece um macaco. O André Luiz fala com todo respeito ao ser humano, aquela criança me lembrava mais um símio do que um ser humano. Não fala, não anda, não chega a sentar-se. Enxerga quase nada e não ouve. E essa mulher, essa mãe, ela tem o hábito de todos os dias, no mesmo horário, fazer uma prece. E de algumas semanas para cá, diz o Calderaro para André Luiz, eu venho assistindo a compasses reconfortantes. Olha a pessoa que está passando a dor no momento da prece. Vem um trabalhador da espiritualidade, por intercessão de alguém, talvez, de um amigo que tenha crédito, vem um trabalhador para dar um passe reconfortante. Olha o trabalho do Calderaro. Dar um passe reconfortante na mesma hora, aproveitando o momento de prece dela, dessa mãezinha. O André Luiz olha e vê aquela criança naquela situação, e existem 2 obsessores ali com aquela criança. O Calderaro diz assim: olha, há 200 anos atrás, porque o corpinho tinha 8 anos, o espírito não. O espírito é muito antigo. Há 200 anos atrás, esse espírito que hoje está ocupando esse corpo, era alguém que aproveitou uma insurreição no lugar que ele estava, e ele detinha poder, ele utilizou o poder que ele detinha para poder mandar matar com crueldade os desafetos pessoais dele. Inventou mentira e mandou matar essas pessoas.
Depois que ele desencarna, esses que foram assassinados se transformaram, a maioria deles se transformou em obsessores dele e o perseguiram. Com o passar do tempo, pelo sofrimento, a dificuldade dele, eles foram se afastando e chega à conclusão que vou ficar odiando aqui, deixa eu seguir minha vida. Restaram 2 obsessores, eram aqueles 2 que estavam lá. Era o processo final do resgate daquele espírito. E aquela mulher que tinha ligação com ele há muito tempo, aquele espírito que estava ali naquele corpo de criança, aceitou vir mãe dele. E mais do que isso, ela aceitou receber aqueles 2 obsessores como filhos. E quando esses 2 seres reencarnassem e essa criança fosse cuidada por eles, estaria terminado o resgate dele, os 2 continuariam ali com aquela mulher e o resgate estaria terminado. Quando o Calderaro terminou de explicar, os 2 tocaram a cabeça da criança, a criança entrou numa convulsão, e neste momento, a convulsão da criancinha, a mulher chega. Ela chega, vê o filho daquele estado, pega ele, para ela é um tesouro, e começa a conversar com Deus. Meu Deus, por que o Senhor permite que nasça crianças com tamanho sofrimento? A não aceitação. Por que minhas amigas têm filhos saudáveis e a minha rosa, a minha flor, tem tanto sofrimento nela? Aí o Calderaro começa a conversar na consciência dela. E as lágrimas que eram de dor se transformam em lágrimas de esperança. E ela começa a pensar diferente. Era o Calderaro conversando com ela. Parecia ideias nascendo de dentro dela. O Calderaro conversava com ela e dizia para ela assim. E ela começou a pensar: Deus não vai me abandonar. Se Ele me deu essa flor é porque eu tenho amor suficiente para cuidar dela. E começa a conversar com a criança. E ela olha para aquele filho, dá um beijo nos lábios daquela criança, que talvez nos causasse repugnância. Dá um beijo nos lábios daquela criança. Centelhas de luz saem daquele beijo e se depositam naqueles 2 espíritos que são obsessores, e eles ficam em paz. E o Calderaro encerra ali o capítulo dizendo para André Luiz: talvez o médico amigo se lembrasse da morte serena e calma, uma morte tranquila para essa criança, mas ele não sabe que nesse quarto humilde, nessa casa singela, o médico divino utiliza uma enfermidade incurável e um coração materno que ama até o sacrifício para corrigir o desvio de 3 espíritos que caíram, para que se restabeleça o equilíbrio do amor entre eles. Nós agradecemos, terminamos a nossa fala, e é isso. Por isso que a mãezinha não fica louca, porque existe um Calderaro do lado dela, que do lado dela, representando o amor de Jesus, está conversando no coração dela. Na dor, por maior que seja, que esteja em nossas vidas, tem um companheiro que está ali conosco, de mãos dadas ou nos sustentando, para que a gente possa vencer os desafios que só nos farão crescer. Nossa gratidão.